O draft da NFL nada mais é que uma grande seleção de atletas que jogaram no universitário e agora vão para o meio profissional. E nessa semana ele acontece com transmissão da ESPN na quinta, sexta e sábado. Então bora explicar para você que não conhece muito bem o draft como é que ele funciona. Olá gente, eu sou o Pedro Brigolin. Você que conhecia minha voz só pro podcast, sim, esta é a minha cara. Eu tenho uma cara, eu tenho uma face. E a gente está começando então finalmente o projeto que eu e o Matsunaga, a gente vinha falando, sei lá, nos últimos 15, 20 episódios sobre fazer vídeo para movimentar o canal aqui no YouTube. Então, agora eu vou começar a fazer isso, provavelmente um vídeo uma vez por semana tratando um assunto da NFL, tem bastante coisa, bastante material lá no site, no theninformation.wordpress.com.br, a nossa plataforma lá, para falar um pouquinho em texto, e a gente solta os podcasts lá também. Para conversar um pouco sobre a NFL, tem muito texto, tem muito conteúdo lá que dá para fazer vídeo. Então, o primeiro texto que eu selecionei para nós conversarmos um pouquinho sobre a NFL é o draft, que acontece nesta quinta-feira com o primeiro round, dia 25, a partir das 21 horas. E tem muita gente que viu pela primeira vez o Super Bowl e quer acompanhar o esporte. Daí vai ficar 7 meses sem ver nada? Obviamente não. Tem a Free Agency e agora tem o draft. Mas como é que o draft funciona? Basicamente a gente vai destrinchar então como é que funciona, o que são trades, uns termos, um pouco da história do draft e conversar também então sobre umas expectativas para o draft desse ano. Então, gente, o primeiro draft da NFL ele aconteceu em 1936 e o primeiro jogador selecionado foi o Jay Bergenher, jogador que veio da Universidade de Boston e foi o primeiro jogador então draftado na história. Naquela época, o draft, diferente de hoje, tinha 9 rodadas. E conforme foi passando e aumentando a popularidade da NFL, que nos anos 40, principalmente de 45 para frente, pós-final Segunda Guerra e toda a década de 60, cresceu bastante, tendo provavelmente o seu grande ápice para a gente ter a NFL que a gente conhece hoje em dia, lá na década de 60, na fusão EFL e NFL. Nisso então, nesse período de 60 a 50, o draft da NFL ele era bem mais extenso, ele contava então com uma seleção em 20 rodadas que foi diminuindo a partir dos anos 70 até culminar no draft que a gente conhece hoje. O último draft diferente foi em 1992, pois em 93 a gente teve a criação do salary cap e do começo da era NFL que a gente conhece hoje em dia. Em 93, o salary cap foi instituído na National Football League para tentar criar uma liga mais igualitária entre as franquias, para a gente não ter grandes dinastias, que nem, por exemplo, está ocorrendo com a NBA, com o Golden State Warriors, que paga praticamente salário de All-Star para 5 jogadores, e a NFL não era essa a intenção. A NFL é uma liga que tenta dificultar a questão de criar contratos para jogadores, para deixar as estrelas, os grandes jogadores em todas as franquias e a gente não ter um Golden State Warriors, uma panela assim na NFL. Mas afinal, então, como se organiza o draft da NFL? Como eu falei antes, então, o draft da NFL ele acontece em 7 rodadas que são divididas em 3 dias. No primeiro dia, a gente tem a primeira rodada. No segundo dia, a gente tem a segunda e a terceira rodada. E no último dia do draft, a gente tem a quarta, quinta, sexta e sétima rodada. No primeiro dia, é o dia mais badalado, é quando as grandes estrelas da NCAA vão sair do universitário e vão ter seu primeiro emprego de forma profissional no mundo da NFL. Mas como funciona a ordem de seleção e etc., é básico. O primeiro time que foi campeão, ele é o último a escolher. E o pior time da temporada passada, ou seja, esse ano, o Arizona Cardinals, que teve somente 3 vitórias no passado, é o primeiro time a escolher. E isso vai criar uma liga mais cíclica para a NFL, que ela tenta buscar, ela tenta deixar tudo mais igualitário para não ter, como eu falei, dinastias. Obviamente tem times que estão quebrando esse paradigma, vídeo lá Patriots, ou tu pode pôr, quem sabe, o Kansas City Chiefs nascendo, não sei, vai saber, o Mahomes está jogando muito e tende a continuar jogando também assim, mas a NFL tenta criar essa ideia de uma liga cíclica, com o pior time, na teoria,
pegando o melhor jogador possível, para quem sabe essa franquia de um ano para o outro conseguir elevar o patamar. O tempo da escolha. Tem um tempo máximo para escolher. Na primeira rodada é 10 minutos. A partir da segunda é 7 e da terceira para baixo é 5. Tá, aí se por acaso estourar o cronômetro, aquele básico lá do on the clock, e o time não selecionar, ele perde a escolha. A escolha passa para a próxima franquia e esse time que tinha a escolha e não selecionou, não vai conseguir selecionar, ele simplesmente vai perder a escolha. Tá, e quem não foi draftado faz o quê? Chora, não entra na NFL nunca mais? Não é bem assim, a gente também tem exemplos, por exemplo, Malcolm Butler, que hoje em dia joga nos Titans, mas na época do draft que ele foi elegível, que foi em 2014, ele não foi selecionado e acabou sendo contratado pelos Patriots e o resto é história, foi lá, interceptou o Russell Wilson na linha de 1 jarda no Super Bowl 49, enfim, todo mundo já conhece a história, mas ele não foi draftado, então o jogador que ele não é draftado, ele vai virar undrafted free agency. O que acontece? Ele vai para o sistema de waivers, onde ele pode receber ofertas, e aí então o time que buscou algum contrato com ele, que tiver a pior seed no último ano, vai levar o jogador. Passado esse tempo de waivers, ele consegue assinar com a franquia que ele quiser. Tá, e depois do draft, o que acontece? Bem, as franquias vão ter mais ou menos um mês e meio para começar e finalizar o processo de assinar o contrato com o calouro que foi selecionado no draft, e dependendo da posição que tu saiu no draft, tu tem um salário, ou seja, o jogador que vai ser mais bem pago dentre os rookies do próximo ano é o cara que vai sair na pick 1, que esse ano, sei lá, talvez seja Nick Bosa, um prospecto para ser pass rusher e que provavelmente vai ser a primeira pick, apesar de ter muito rumor que Kyle Murray, quarterback, também pode sair e acabar indo para os Cardinals, mesmo os Cardinals já tendo selecionado o Josh Rosen no passado, enfim, complicada essa situação dos Cardinals, e pode ser uma cortina de fumaça ou simplesmente um blefe gigantesco, ou não, eles vão lá, vão pegar um novo QB e vão trocar o QB atual que eles têm. Então, as franquias vão ter um mês e meio para começar a assinar, e daí então depois vem toda a questão dos training camps para fechar o elenco final, junto com a pré-temporada, para daí então no primeiro final de semana de setembro começar a NFL, começar o kickoff da liga, e a gente voltar então com futebol na season, e quem sabe ter calouros que saíram lá embaixo, ou prospectos que ficaram no top 10 e vão destruir, e a gente descobrir então quem vai ser bust, quem vai ser um cara que vai detonar, e quem vai ser então os prêmios que todo mundo gosta de descobrir lá no final da temporada, no NFL Awards em fevereiro, o Rookie of the Year, o Offensive Rookie of the Year, o Defensive Rookie of the Year, enfim, ficar acompanhando também os jogadores que foram selecionados no draft na primeira temporada deles, e isso é legal acompanhar o desenvolvimento dos calouros, fazer e ver o draft com seus mocks e conhecer os prospectos. Afinal, o mais legal do draft é tu ver o draft e tu já conhece no cara. Então assim, lá no nosso site vai estar tudo linkado na descrição, tem um material bem legal para conhecer alguns jogadores, uns mocks que eu fiz, o Matsunaga fez, o Draft Mil Grau, parceiro nosso de Twitter, fez, fora um podcast que também a gente soltou fazendo eu e o Matheus lá conversando um pouquinho e fazendo um mock draft via áudio, via podcast para acompanhar. Afinal, o draft está chegando, quinta-feira está chegando, e é o maior evento da NFL depois do Super Bowl, e é o maior evento nesse período inteiro da off-season, então vale a pena acompanhar, vale a pena ficar ligado e, claro, ficar ligado lá no site, no Twitter, tudo na descrição para ficar sabendo de tudo. A gente vai ficar cobrindo o draft na quinta, sexta e sábado, os 3 dias a gente vai estar lá conversando um pouquinho no Twitter e no Facebook também, e no Instagram também pelos stories, interagindo um pouquinho, então segue lá, tudo na descrição. Muito obrigado, a gente se encontra semana que vem então com o próximo vídeo, não sei sobre o que, talvez sobre o draft de novo, fazendo um review do que foi a seleção de 2019, mas eu prometo que eu vou voltar, e os podcasts também vão começar a ficar mais regulares, afinal agora tudo vai ser mais fácil. Estou aqui na minha casa nova em Passo Fundo, como eu vim falando nos últimos podcasts, e enfim, espero que agora tudo vai dar certo, a gente vai tocar esse projeto finalmente para frente para continuando
redundante até continuando. Mas enfim, a gente vai voltar semana que vem, eu prometo, tanto aqui no YouTube quanto no podcast e por via texto. Então, muito obrigado, foi um prazer inenarrável ter estado contigo nesses momentos, nesses minutos, e espero que tenha gostado do novo projeto The Information. Eu sou Pedro Bergolin e até a próxima. Grande abraço!